seguinte, eu não gosto muito, ou gosto muitas vezes, de arranjar briga, irmão. Eu não gosto de arranjar briga não gosto assim de arranjar briga com gente que às vezes não aguenta a pancada, sacou? Aí dá uma pancada só e depois pipoca e não dá sequência na pancada. Eu tô falando do Memphis, por exemplo. Né, que botou lá o nariz de palhaço, disse que todas as vezes que eu falava dele era para eu pagar minhas contas. Eu fiquei muito bravo com isso, porque quem paga as minhas contas sou eu, né, como o Sérgio, como a maioria do povo brasileiro e a maioria das pessoas que moram em comunidade. Porque quem fica em comunidade e quem sabe, por exemplo, eu sou muito amigo do pessoal do Paraisópolis, Buraco do Sapo, um monte de lugar. Porque nós é Corinthians, ele não é Corinthians, esse cara. Mas só que eu não sabia determinadas coisas. Então, quando eu só falava de futebol, e que é o que eu tenho que fazer, mas quando ele entrou numa dividida comigo para falar que pagava as contas da minha família, dos meus filhos que estudam fora do país, né, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, de vários irmãos que eu tenho, não são todos que precisam de mim, né, das pessoas que eu ajudo de uma maneira bem geral, né? Eu falei, pô, esse cara não foi justo comigo, porque eu sempre elogiei esse cara, a gente sempre falou tão bem dele, mas tudo bem, fez a música, né? Tá com o Neymar, botou eu lá na parada e deu uma repercussão monstruosa em relação a isso, até porque se eu ficasse quieto, talvez não desse a proporção, né, Veloso? Sim. Daquilo que ele quis que tivesse, e aí não tem. Aí, quem tem amigo não morre pagão, porque eu realmente sou da comunidade. Eu que faço um monte de coisas que as pessoas não sabem. Tipo, 5 mil brinquedos com o pessoal de Laranjal Paulista, o Rafa. Da Milk. Da Milk Brinquedo. Né? A gente pega, a gente faz jogos de benefício que, por sinal, a gente vai em... Salto de Pirapora. Salto de Pirapora. Ano passado nós estávamos lá e a gente vai domingo agora, 9 horas da manhã, e a gente fica com o povo. O prefeito está aí, o Rafael. Tá aqui, o secretário de esporte está aqui. O Matheus, Salto de Pirapora, a gente vai estar lá. Isso que ataca o povo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fiquei sabendo ontem e hoje de manhã quis saber. Esse sujeito que está aí, que aparece uma vez na comunidade, aí vai lá em Taboão da Serra, aí a imprensa e eu babacamente, né? Não sei nem se pode usar babacamente, se está certo. Se não tiver, também não estou nem aí, né? Idiotamente falando, né? Uma consistência, né? Uma coisa consistente de ser idiota e babaca como eu sou na televisão, né? Esse sujeito vai uma vez em Taboão da Serra e você em Taboão da Serra paga pau. Aí vai numa comunidade vem todo o marketing da comunidade. Aí ele faz a música, tudo bonitinho, pá, legal. Ganha 6 milhões, é dele. É dele. E o problema maior é ser o Fabinho Soldado. Porque ninguém sabia disso. O problema maior é ser o Augusto, que já teve o impeachment seu. O problema maior é do Corinthians, que não tem condições de pagar 6 milhões para um jogador. Paga 41 mil reais por uma pizza. Paga 33 milhões para o Jusilei. Tem 5 anos de Léo Príncipe. 40 milhões para o Rojas. E aí foi o Duílio e depois veio o Rubão e também o Augusto fez 6 milhões, 1 milhão por mês, não pagaram o menino, tomaram 40, trouxeram o Ramiro, 42 milhões, e fora tudo aquilo de errado que vocês fizeram com um dos maiores clubes do mundo, que é o Corinthians. Queira ou não queira, é o Corinthians, cara. É um time que está destroçado aí, destroçado fisicamente, destroçado mentalmente, estruturalmente, administrativamente falando, é uma coisa absurda. Financeiramente é uma das coisas mais insanas que tem um clube de futebol, que, por exemplo, a Fatal Model aí, que é negócio de acompanhante, não é? De luxo, não é, Cascão? Não é isso? Não é? Então o Corinthians deve 6 milhões e 100 para o Memphis. A Fatal Model quer pagar os 6 milhões e 100. Mas aí o que eles querem? Querem o patrocínio. Tá tudo certo, eu te dou aqui, mas você me dá ali, que é um negócio. Pessoal, porque ele está muito estressado, o Memphis, então a Fatal Model pode até valorizar com a companhia. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Para chegar no que vocês do Corinthians fizeram. Vocês não têm vergonha na cara? Vocês dirigentes, vocês que administram, vocês que fazem o contrato, vocês que assinam o contrato, você que é do jurídico, você que é diretor, você não tem vergonha na cara de botar um sujeito como esse num hotel? Sabe quanto que é a diária do hotel?
que é a suíte presidencial do rapaz da comunidade, do cara que faz trap, que faz rap, que faz o cacete. Isso é mentira, irmão. E eu não sabia disso, eu fiquei sabendo ontem à noite. Tá sabendo ou não, Veloso? Da suíte presidencial, não? Não, ele mora numa suíte presidencial há 10 meses. Sabe o valor de ter uma cozinheira, um quarto para cozinheira? Mas ele tá errado? Não. Não é ele que tá errado. Quem tá errado é você, Fabinho Soldado. Quem tá errado é você, Augusto. Quem tá errado é quem assinou. É que tem uma criança aqui que eu não posso xingar, cara. Quem tá errado é quem fez o contrato. Sabe quanto é? 274 mil reais por mês. Durante 10 meses já se gastou 2 milhões e 700 mil reais desse sujeito aqui que é da comunidade, que a gente pagou pau, que eu comprei a coisinha dele, a faixa. Sabe, ele tá errado? Não. Ele mora numa suíte presidencial há 10 meses, custa 274 mil reais. É o cara da comunidade, que a gente pagou pau. É o cara que fala que tá junto com todo mundo. Aí o Corinthians, quebrado. Um dinheiro como esse, eu contrato um centroavante, irmão. Eu contrato um jogador de salário, Veloso. É 274 por mês? Fora o extra, né? Fora o extra, né? Do hotel. Fora o extra do hotel, que aí eu não sei como é que é. Que, por sinal, me parece que até o clipe que ele fez da música, falando que ele paga minhas contas todas as vezes que eu tô falando dele, por exemplo, agora eu tô falando dele. Pra ele eu tô pagando as minhas contas disso aí. Não tô, irmão. Que, por sinal, eu ganho bem pra caramba na Band, velho. E quem paga as minhas contas sou eu, né? Agora, como é que você, presidente Augusto, como é que vocês agora, que estão devendo para ele 6 milhões e 100, não sei se é mais, não é verdade? Eu não sei se é mais. E a gente não deveria nem saber dos 6 milhões, falar a verdade, né? Se tudo fosse limpo, se tudo fosse legal, a gente não deveria nem saber quanto o jogador ganha. Não é verdade? A gente deveria saber o que é de futebol. Mas aí, como ele, o trap, o rap, o raio que te parte, irmão. Porque você brigou com um cara insano, velho. Você tem que respeitar aquilo que eu falo e eu tenho que respeitar você na sua profissão. Mas eu não vou deixar de criticar você e vou ficar medo de você, do seu advogado belga ou das pessoas que trabalham com você aqui, mas não vou mesmo, irmão. E aí você arranjou uma briga insana. Vamos ver até quando você aguenta e até quando eu aguento. Certo? Então vamos lá. Um cara como esse, que fala que é da comunidade, que fala que é papapá, ele mora numa suíte presidencial. Eu não vou falar o nome da suíte, porque eu acho desnecessário da minha parte. Por quê? Porque, sabe, ninguém tem que saber onde o cara mora. E as pessoas sabem onde a gente mora, porque nós somos pessoas públicas. E um fala pro outro, grava vídeo, você não tá vendo, o cara grava seu carro, você tá no aeroporto. Agora aí, o menino, o Roberto, acho que estava indo para Fortaleza, todo mundo sabe aonde o cara vai. E a gente hoje, nesse mundo de hoje, né, a gente tem medo dos filhos, né, do que acontece com os nossos filhos. Que eu já fui ameaçado de morte, de sequestro, um monte de coisa, por causa de eleição, por causa de política. Tá tudo bem. Do clube, né? Do clube. Não foi eleição por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, por causa de prefeito, por causa de senador. Porque eu tenho medo de prefeito, tenho medo de senador, não tenho medo de governador, não tenho medo de ninguém, velho. Que por sinal, vocês imaginam quantas pessoas já pediram a minha cabeça aqui, da CBF? Os últimos 4 presidentes, os 4. De treinador de Copa do Mundo, 2. Um monte já pediram a minha cabeça. Tá tudo bem. Um dia que a Band entender que eu não sirvo, tá tudo certo. Não tem problema. Só que eu vou sair daqui de uma maneira diferente. Vou sair daqui, é só elogio. Sabe por quê? Porque a minha vida foi feita aqui. Eu tenho 23 anos de Band e tudo que meus filhos têm, tudo que eu tenho, financeiramente, eu devo ao Grupo Bandeirantes. E sairei daqui com a cabeça erguida e sabendo que todos os dias eu fiz o meu trabalho direito. Muitas vezes não. Porque eu coloco a Band em situações que a Band não merecia, e nem vocês, falar a verdade, que às vezes eu fico até mal comigo mesmo. Mas é o seguinte, mas se você é o cara que falou que eu, um ídolo do Corinthians, um dos maiores ídolos do Corinthians, queira ou não queira, eu sou. Tem muita gente que acha que não.
Cara, se você ganhar o que eu ganhei, se você jogar o que eu joguei, se você jogar o que o Sócrates jogou, que o Marcelinho Carioca, Marcelinho, muito obrigado de tudo que você fez, do fundo do meu coração, em relação ao que você fez. Não foi só ele, não. Foram várias pessoas que ligaram para mim. Muita gente até concorda com o Memphis em relação a gente criticar muito, porque a gente critica muito, né? Eu sou muito crítico em relação ao futebol. Né? Até porque nossa geração, tirando do Souza, mas a nossa é mais, nós somos mais críticos, né? Nós somos mais criticados também. Isso. Nós somos muito mais Muito, criticados. né? Muito. Mas muito. Você precisa ver o que o pessoal da Band fez comigo aqui. Aí os caras vêm aqui agora, olha para mim e falam, nossa senhora lá, ele é apresentador do apito final, Rádio Bandeirantes, donos da bola. Só que eu fiz mal para vocês? Nunca fiz. Vocês fizeram para mim que trabalhava aqui. Tirando o Datena e o Luciano do Vale. Do restante, todos acabaram com a minha vida e da minha família. Mas eu nunca dei resposta. A minha resposta é onde eu estou agora. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho da Voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo craque Neto. E hoje o Neto não aguentou e soltou tudo ao vivo sobre o contrato de Memphis Depay no Corinthians. Falou também das suas modomias no Corinthians. Então o Memphis, mas o Neto vem aí já há algum tempo aí trocando os farpas nas redes sociais. Duas pessoas de personalidade muito forte. Memphis Depay, segundo o Neto, ele mora aí num hotel de 1.175 mil metros quadrados, pago mensalmente pelo Corinthians um valor de 274 mil reais. Isso significa 9 mil reais por dia. Então, o craque Neto aí acabou aí soltando isso aí ao vivo, né? O Memphis também tem direito, dentro desse contrato que ele fez com o Corinthians, em cozinheira, passagem aérea, são 24 passagens por ano, 2 seguranças, apartamento para os seus assessores, 2 carros blindados e um camarote na Neoquímica Arena. Essa eu não sabia. Algumas coisas que o Neto falou, eu até já sabia, né? De cozinheira, sabia do hotel que o Memphis mora, mas não sabia que o Memphis também tinha um camarote na Neoquímica Arena para no mínimo 15 pessoas. Rapaz, é só o Corinthians mesmo, né? A culpa é de quem? A culpa de tudo isso é do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, juntamente com o afastado presidente Augusto Melo, né? Que foram extremamente irresponsáveis por elaborar um contrato com tantos benefícios, com tantas modomia que deu ao holandês Memphis Depay. Memphis ganha no Corinthians em torno aí de 3 milhões de reais por mês e pode chegar aí com os benefícios até 6 milhões de reais por mês. Olha para você ver. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Memphis, ele tem participações por gols. Se ele participar de 15 gols do Corinthians, ele recebe 1,5 milhão. Então, com todos os benefícios que o Memphis tem, pode chegar aí a 6 milhões de reais. Isso é uma brincadeira, né? Só pode acontecer no Corinthians. Porque tem um monte de gente que é amador. Se tiver pessoas sérias, competentes, jamais faria um contrato desse com tantas modomias, com tantas regalias para o Memphis Depay. O craque Neto acabou até ironizando, batendo palmas né, para Fabinho Soldado, que fez essa negociação com o Memphis. Né? Porque, na verdade, o Fabinho Soldado é maior responsável, porque ele era uma pessoa de confiança do presidente Augusto Melo. Mas quem foi para a Holanda fazer todos esses trâmites de negociação é Fabinho Soldado. Então, Fabinho Soldado que colocou sua cara para bater. Então, Fabinho Soldado que é muito responsável por essa contratação, além também do presidente
Augusto Melo na época no cargo. Memphis mora, né, em um hotel, um dos melhores, na verdade, esse hotel que o Memphis mora aqui em São Paulo, ele está entre os 20 melhores do mundo. Ele não está entre os 20 melhores do Brasil, ele está entre os 20 melhores do mundo. Além de tudo isso, o Memphis também exigiu aí a camisa 10 do Corinthians, né? Aí falar que o Memphis é humilde, que o Memphis gosta da comunidade, o Memphis é aqui, aí muita gente fica pagando o pau pro Memphis. O Memphis mostrou aí que não é tão humilde quanto ele fala, não. Exigiu o Corinthians pagar um hotel para ele de 274 mil reais por mês, né? 9 mil por dia, mais uma cozinheira, tudo é exigência do Memphis. Depois ele chegou e pediu para colocar no contrato que ele queria a camisa 10 do Corinthians. Mas, ó, o Memphis mostra que não tem essa humildade que ele fala que tem. Porém, o Corinthians, que foi irresponsável na pessoa do Fabinho Soldado e Augusto Melo, de aceitar essas mordomias e esses pedidos do Memphis, né? Então, sinceramente, o Memphis não me mostra essa pessoa humilde que ele fala. Que jamais, né, se fosse tão humilde assim, ele queria tudo que ele pediu. Craque Neto ainda acabou detonando o Memphis, né? Pelo Corinthians ter sido eliminado na pré-Libertadores desse ano e também ter sido eliminado da Sul-Americana. E as duas eliminações, elas foram de forma vexatória, vergonhosa. Por quê? Porque o Corinthians não jogou nada e o Memphis Depay, que ganha todo esse dinheiro. Existe um versículo bíblico que diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. Se o Memphis é o cara que mais ganha no Brasil, hoje ele era o que mais ganhava, hoje perde pro Neymar, certo? Então, nesses dois jogos que precisar do Memphis, né, no giro, no ditado da bola aí, comer a bola, né, e ele não fez nada. O Memphis não apresentou o futebol jogando a Sul-Americana e jogando também a pré-Libertadores, onde o Corinthians foi eliminado das duas competições. O Memphis não fez nada, não jogou nada. Por isso que o craque Neto acabou aí pegando no pé do Memphis, né? O Memphis já vem mais o craque Neto tocando aí alfinetado nas redes sociais. O Memphis recentemente acabou aí lançando uma música e chamando o craque Neto de doido. E dizendo que toda vez que o Neto mancha seu nome, ele paga suas contas. E aí já viu, né? Foi suficiente para o craque Neto responder o Memphis Depay dizendo que quem paga suas contas é o trabalho dele, que ele trabalha na Rádio Craque Neto, ele faz propaganda, faz vários comerciais, trabalha na Bandeirante, trabalha na Rádio Bandeirante, né? Então o Neto falou, nunca precisei de você para pagar minhas contas. E além disso, craque Neto dizendo que ajuda a pagar as contas do Memphis, porque ele é sócio no Corinthians há mais de 20 anos. Então todo mês tem sua parcela de contribuição. E além disso, o Neto disse, eu deixo o Corinthians usar a minha imagem sem eu cobrar um centavo do Corinthians. Quero ver você fazer isso. Você é muito contrário. Você ganha um rio de dinheiro. Craque Neto acabou, né, detonando nessa moradia do Memphis, nesse valor aí de 274 mil reais por mês, 9 mil por dia, né? Hotel de luxo, um dos melhores do mundo. O Memphis, por que vem todas essas tretas? Porque o Memphis, no dia de ontem, acabou cobrando o Corinthians aí, né, através de seus advogados, né? 6 milhões de reais por premiação, né, direito de imagem e também luva. Memphis ameaçou o Corinthians de não reapresentar dia 28 no sábado e também ameaçou o Corinthians até de rescindir o contrato se o Corinthians não quitar isso o quanto antes possível. Então o Memphis fez grandes exigências e o presidente Osmar Stabile disse que não sabia disso. A partir do momento que tomou conhecimento no dia de ontem, passou a correr atrás para resolver esses problemas e ficar bom, tanto para o Corinthians quanto para o Memphis. E eu já vi torcedor nas redes sociais dizendo que o Memphis está fazendo isso porque ele está querendo ir embora.
porque o Besiktas da Turquia está interessado no Memphis e a multa dele para um time europeu, para um time, né, do exterior, é uma multa irrisória, porque são 10 milhões de euros. Como o Corinthians só tem direito em 50%, esse valor dá em torno de 64 milhões de reais, o Corinthians só receberia 32 milhões. Mas aí eu fico analisando. Com o Corinthians pagando todo esse dinheiro para o Memphis, esses valores estratosféricos, eu sinceramente, como torcedor corintiano, se o Corinthians deixar o Memphis embora, o Corinthians vai melhorar muito. Por quê? Conseguiria contratar um outro jogador que tenha qualidade e entregue mais para o Corinthians e ganhe muito menos do que ganha Memphis Depay. Essa é a minha opinião e para mim o Corinthians precisa passar urgentemente por um fair play financeiro, porque não aguentamos mais tanta palhaçada e responsabilidade dos dirigentes do Corinthians. A justiça precisa, né, de fiscalizar, né, as contas do Corinthians, como a Polícia Civil está fazendo, né, fiscalizando, acabou indiciando aí o destituído do cargo, o presidente Augusto Melo, por crime de lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado, e se Augusto Melo se o Ministério Público oferecer denúncia, o Augusto Melo e seus ex-diretores aí, com certeza virão réus dentro do processo. E aí, Fiel, o que vocês acham? Craque Neto tem razão em criticar o Memphis Depay? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para vocês registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês têm gostado do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe a inscrição, porque a inscrição faz com que vocês recebam todas as informações de primeira mão. E todo dia eu gravo conteúdo, então fica ligadinho no canal para vocês não perderem nada. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.